Bom dia, turma do sexto ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula a respeito de substantivos. O último vídeo que enviei para vocês, há umas semanas, foi sobre a classificação dos substantivos. Hoje eu vou dar início à flexão dos substantivos. O que é ou o que seria flexão? Por que flexionar o substantivo? Como vocês sabem, os substantivos são palavras variáveis. Se elas variam, elas sofrem flexão, certo? Eu vou abrir aqui o slide para vocês observarem direitinho. Temos aqui a flexão. Eu vou explicar para vocês que o substantivo ele pode ter flexão em gênero, número e grau. Vou apresentar isso bem bonitinho para vocês ficarem bem atentos para tirar algumas dúvidas nas horas que vocês forem responder as questões no livro e algumas atividades que eu vou enviar para vocês. Pode ser palavras variáveis. Os substantivos podem se flexionar em gênero, número e grau. Vejamos cada tipo de flexão separadamente. Eu iniciei falando da flexão de gênero. Esse é o mais simples. Como é que nós vamos saber diferenciar a flexão de gênero? Porque o substantivo pode estar no masculino e o substantivo pode estar no gênero feminino. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em masculinos e femininos. Temos uma regra geral. Temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela desinência O. Desinência quer dizer a terminação da palavra, tipo menino. Aí o O vai especificar a flexão do gênero masculino. E o feminino pela desinência A, que no caso eu poderia dar o exemplo de menina, que o A, que é desinência. Desinência quer dizer a terminação da palavra, tá certo? Caracterizando como gênero no feminino, ou seja, o substantivo do gênero feminino. No entanto, nem todos os substantivos masculinos terminam em O. Aí eu coloquei alguns exemplos, líder, telefonema, amor. Como é que nós vamos saber se ele vai ser masculino ou feminino? É só colocarmos o artigo. Antes de líder, você pode colocar a líder, representando que o substantivo é feminino, ou o líder, representando que o substantivo está no gênero masculino. Aí eu coloquei telefonema, amor, outros substantivos que para saber a flexão, nós temos que utilizar o gênero, tá? O artigo O ou o artigo A. Então, podemos definir o substantivo como do gênero masculino se vier anteposto pelo artigo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O gato, tá? O O vai se referir, vai especificar que gato está no gênero masculino. O homem, o amor, o líder, o telefonema. Há, contudo, uma distinção. Distinção quer dizer diferenças a ser feita entre os substantivos biformes e uniformes. Pessoal, quando eu falo em biforme, quer dizer dois. Então, eu vou ter duas formas. Consequentemente, uniforme quer dizer uma forma. Os substantivos biformes são os que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Aí, como eu já tinha falado no início, menino, menina, tá? A palavra menino ou menina, substantivo classificado como biforme, porque eu tenho as duas distinções. Já os substantivos uniformes apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. Aí eu coloquei criança, artista, testemunha. Quando eu digo a criança, tá certo? A criança tanto pode ser para um menino ou para a menina, certo? O artista, a artista, não é isso? O testemunha, a testemunha, tá? Ele só vai ter uma forma. Como é que nós vamos diferenciar o gênero? Por causa do artigo A ou o artigo O, certo? Gênero feminino A, gênero masculino O. No entanto, é por intermédio do artigo que classificamos se o substantivo de dois gêneros é masculino ou feminino. Veja, eu coloquei o estudante masculino, a estudante feminino, ou seja, é o artigo que vai diferenciar o gênero deste substantivo. Mais à frente, nós temos a flexão de número. Gente, quando eu falo número, não é 1, 2, 3, 4, não. Pode ser, né, na matemática. Mas aqui, em relação aos substantivos, número quer dizer singular ou plural. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados em singular ou plural.
O indicativo de um substantivo no plural é a terminação S. Exemplos: o colega, no singular, os colegas, plural. A menina, singular, as meninas, plural. Porém, há algumas particularidades no que diz respeito ao plural dos substantivos. Vejamos algumas. No geral, os substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL trocam-se pelo L ou por IS. Tá? Exemplos: jornal, jornais, papel, papéis, barril, barris, anzol, anzóis, azul, azuis. Letra B. Os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural. Exemplos: amor, amores, luz, luzes. C. Caso o substantivo terminados em S for paroxítono ou paroxítona, paroxítona é quando eu tenho a penúltima sílaba mais forte. O plural será invariável. Caso seja oxítono, oxítono é quando a sílaba mais forte é a última. Exemplo, café. O fé é mais forte, então ela vai ser classificada como oxítona, porque é a sílaba mais forte. Ônibus. O plural de ônibus é ônibus, não vai alterar, tá certo? País, eu altero, países, certo? Os substantivos terminados em N formam o plural em ES ou em S. Abdômen, abdômens. Pólen, pólens. Você só acrescenta o S. E. Os substantivos terminados em M formam o plural em ENS, né? Homem, homens. Viagem, viagens. F. Os substantivos terminados em X são invariáveis no plural. Ou seja, tórax no singular, tórax no plural. Xerox no singular, xerox no plural. Você não varia. Os substantivos terminados em ão têm 3 variações para o plural. Ões, ães e ãos. Exemplo: eleição, eleições. Pão, pães. Cidadãos, cidadãos. Eu vou dar uma paradinha aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre a flexão de gênero, tá certo, pessoal? Até daqui a pouco.